Êxodo 17, é o segundo livro da Bíblia. Gênesis e Êxodo. Capítulo 17, no versículo 1 e no versículo 2 nós vamos ler. Diz assim o texto: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Versículo 2: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Feche seus olhos. Pai querido, Deus de amor, é a Tua palavra. E a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Pai, é quem alimenta, quem renova a nossa fé. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. A Tua palavra é eterna, Deus. Os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras hão de permanecer. E é por isso, Senhor, que nós pedimos: fale conosco nessa noite. Revela-nos a Tua palavra, que ela produza frutos na nossa vida. Em nome de Jesus, nós pedimos: unge os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que possamos ouvir e entender tudo o que o Senhor quer nos dizer, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua presença, que é real neste lugar. E nós pedimos, Pai, fique aqui conosco, porque assim nós seremos mais abençoados. Amém? Olhe para a pessoa mais cheirosa que estiver do teu lado aí e diga: nós seremos mais abençoados. Aleluia. O livro de Êxodo é um livro conhecido de todos nós. Se você tem meia hora de crente, você conhece o livro de Êxodo. Talvez porque você já leu, talvez porque você já ouviu, talvez porque você veio na escola bíblica domingo às 9h30 da manhã e aprendeu que Êxodo faz parte do Pentateuco. Mas se nenhuma dessas três alternativas estiver certa, eu tenho certeza que na quarta eu vou acertar. Você conhece por causa da novela da Record, Os 10 Mandamentos. De alguma forma você conhece. E se você conhece o livro de Êxodo, você sabe que ele trata da vida e da história de Moisés. E a vida e a história de Moisés, ela é dividida em 3 etapas, em 3 partes. Moisés viveu 120 anos. E esses 120 anos foram divididos em 3 etapas de 40. Na primeira fase da vida de Moisés, ele está querendo descobrir quem ele era. Ele não sabia nem quem ele era. Ele nasce filho de Joquebede, mas havia uma ordem de matar os meninos. Elas então escondem aquele menino durante 3 meses. E após 3 meses, não dando mais para esconder, Joquebede coloca Moisés num cesto. A Bíblia diz que coloca ele no rio e lança ele no rio. Por isso ele se chama Moisés. Moisés quer dizer lançado ao rio. E ele atravessa, e esse cesto chega do outro lado do rio. E quem está do outro lado do rio? A filha de Faraó, se banhando. Ela pega aquele cesto, vê aquele menino, ela decide então cuidar dele, e ela pede para que as suas servas busquem uma mulher que possa amamentar, que possa cuidar de Moisés. E ela estava disposta a pagar por isso. E justo quem que foi cuidar de Moisés? A mãe de Moisés. Então volta Moisés lá para sua casa. E a Bíblia diz que a mãe cuida dele até que ele fique moço. Mas ficando moço, ele tem que voltar. E ele vai mais uma vez para a casa de Faraó. Resumindo, Moisés não sabia quem ele era. Será que eu sou egípcio? Será que eu sou hebreu? Será que eu sou filho de Joquebede? Será que eu sou filho da filha de Faraó? Será que eu sou príncipe? Será que eu sou escravo? Quem será que eu sou? E a Bíblia diz que num determinado dia, ele vê um egípcio espancando um hebreu. E ele é tomado de uma revolta, e ele vai lá e mata aquele egípcio. Aquele homicídio é descoberto. Faraó ameaça matar Moisés.
e então ele tem que fazer o quê? Fugir. Ele tem que criar um exílio pessoal. Ele vai embora, ele foge para o deserto. E naquele deserto Moisés descobre quem ele era. Os 40 primeiros anos da vida dele, ele estava querendo saber quem ele era. Agora no deserto ele descobre quem ele era. E sabe quem ele era? Ninguém. Nada. E ele fica 40 anos vivendo ali como ninguém. Até que um dia ele tem um encontro com Deus, no meio de uma sarça ardente. E aquele homem que não sabia quem era, e que depois descobre que não é ninguém, agora vai descobrir o que Deus faz na vida de um ninguém. Deus levanta aquele ninguém, aquele nada, para ser o libertador do povo de Israel. É no deserto que ele tem um encontro com Deus. E talvez você esteja aqui nessa noite e esteja se sentindo num deserto. A sua vida parece um deserto. E Deus quer falar contigo. E Deus fala no deserto, amém? É por isso que eu não concordo muito com aquela canção que diz: és Deus de perto e não de longe. Não! Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele é Deus de monte, Ele é Deus de vale. Ele é Deus de mananciais, mas Ele também é um Deus de deserto. E Ele se encontra com Moisés no deserto. Aquele improvável, aquele ninguém, aquele nada, aquele pequeno. E Deus muda a história dele. Faz ele se tornar um homem muito relevante. Tão relevante ao ponto de nós estarmos aqui hoje falando dele. E Deus o chama do quê? De amigo. Êxodo 33, 11 diz que Deus conversava face a face com Moisés, como se fosse um amigo. Esse homem se torna tão relevante, mas tão relevante, ao ponto de um dia, em Êxodo 33, 15, ele falar com Deus e Deus dizer assim: Moisés, vá para a terra prometida, eu enviarei anjos, eu darei toda a provisão, vocês vão habitar numa terra que mana leite e mel. E ele olha para Deus com ousadia e diz: Senhor, se não for para a tua presença aí comigo, não me faça subir deste lugar. Aleluia! Em outras palavras, ele está dizendo: Deus, eu não quero anjo, Deus, eu não quero maná, Deus, eu não quero coluna de fogo, Deus, eu não quero guerreiros, eu não quero exército, Deus, eu quero a tua presença. Aleluia! Deus, eu não quero os presentes, eu quero a sua presença. Aleluia! E nessa noite o Senhor quer falar com você. Talvez assim como Moisés, você chegou numa etapa da sua vida que você está sentindo ninguém, que você está sentindo nada. Mas você vai se lembrar dessa mensagem, você vai lembrar dessa noite, e você vai lembrar que Deus pega um ninguém e faz dele um libertador de almas. Deus vai te pegar. Olha para a pessoa que está do lado e diz: Deus vai te pegar para te fazer um libertador de almas. Aleluia! Talvez você está se sentindo pequeno, talvez você está se sentindo menor, e tem uma palavra para você. Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, eu te ungi por profeta. E ele disse: Senhor, mas eu sou um menino, eu sou pequenininho. E ele diz: não digas eu sou um menino, porque eu falarei por vós. Aonde eu te enviar, você vai dizer aquilo que eu mandar, porque eu sou teu Deus. Aleluia! Não temas diante deles, porque eu sou contigo para livrar, diz o Senhor.
Talvez você tenha se sentido esquecido. Talvez você diz assim: parece que ninguém se lembra de mim. Estou me sentindo Macaulay Culkin. Esqueceram de mim? E o Senhor está falando para você nessa noite, Isaías 49, versículo 15 e 16. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho? Olha lá, pode uma mulher se esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que na palma das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Todos podem ter te esquecido, mas o Senhor não te esqueceu. Ele diz no Salmo 139, que Ele tem um livro, e que naquele livro Ele escreveu todos os dias da tua vida, inclusive esse dia de hoje. Aleluia. Então não se sintam ninguém, não se sintam pequenos, não se sintam um esquecido, não se sintam nada. Michael, eu estou me sentindo um pobre e necessitado. Lembra do cântico de Ana? 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Depois de tanto ser humilhada, depois de tanto pedir, de tanto tentar e não conseguir, Deus então dá o filho. Você lembra do canto de Ana? O cântico de Ana diz assim, que do pó Ele levanta o pobre, e do monturo Ele exalta o necessitado, para fazer assentar sobre os príncipes do seu povo, para herdar um trono de glória. Se eu fosse você, eu começava a enxugar essas lágrimas. Se eu fosse você, eu começava a cantar um cântico novo. Se eu fosse você, eu me levantava, sacudia a poeira e dava a volta por cima. E olha que isso é versículo. Isaías 52, versículo 2. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Deus não se esqueceu de você. Deus te levantou para ser um libertador de almas. Deus te faz grande, ó pequenino. Aleluia, Ele se lembrou de você. Aleluia. Mas veja bem, se você conhece a história de Êxodo, se você conhece a história de Moisés, então você vai se lembrar também que Moisés, por várias vezes, ele foi falar com o faraó, pedir para que libertasse o povo, para que eles pudessem adorar o Senhor. Ele dizia: liberta o povo, para que eles adorem ao Senhor. E faraó endurecia o coração e não libertava. Então Deus começa a enviar pragas para aquele povo. E como num passe de mágica, faraó finge que se arrependeu, finge dar uma amolecida no coração. Qualquer semelhança com os dias de hoje terá sido mera coincidência. Está assim de gente que no aperto diz: Senhor, glória ao teu nome, eis-me aqui. Postagem, posta versículo, posta vídeo, posta só coisa glorificando a Deus. Mas na primeira melhoradinha que dá, em vez de agradecer, vai comemorar com a festa da carne. Lembra quando começou a pandemia, 2020? Quantas pessoas: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do meu vovô, que tem 60, 70, 80, tem misericórdia de mim, que tenho comorbidades, tem misericórdia. Quantas postagens nós nos vimos, que estava escrito assim: depois que tudo isso acabar, nós vamos fazer um grande culto. Cadê, meu irmão? Cadê o culto? A primeira oportunidade que tiveram foi fazer festa. Janeiro desse ano, vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Está aqui um representante. Chuva. Quanta tragédia, quanta gente morreu. Quando você via aqueles vídeos, que dava aquela tristeza, aquela tensão, quantos diziam assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do Rio de Janeiro. Mas 2 meses depois cessou a chuva. E agora o povo está onde? Na festa da carne.
estão celebrando o carnaval. E aquele Jesus que eles clamavam por misericórdia está sendo enxotado lá, está sendo zombado lá. As pessoas esquecem fácil os momentos difíceis, ingratos. E assim era com Faraó. Não, pede para Deus retirar as pragas, que eu vou deixar o povo ir. E vai deixar quando? Não, amanhã mesmo. E não deixava. Mas após a 10ª praga, que foi a praga dos primogênitos, a palavra diz que então Faraó deixa o povo ir. E agora a Bíblia diz, nesse texto que nós estamos lendo, pode deixar aí, Êxodo capítulo 17, versículo 1, diz que eles estão indo pelas suas jornadas pelo deserto, rumo à terra prometida, e a palavra diz que eles estão indo, e o Senhor manda eles fazer uma pausa, o Senhor manda eles parar e acampar em um lugar chamado Refidim. O significado da palavra Refidim é lugar de refrigério, lugar de descanso. Mas o texto está dizendo que naquele lugar de refrigério, de descanso, não havia água para o povo beber. E no deserto nós sabemos que a maior necessidade é água. Eu não sei quanto a você, mas parece que por um minuto, parece que Deus errou. Não parece? Deus mandou ir para Refidim, Deus mandou para o lugar de refrigério, mandou para o lugar de descanso, mas eles chegam ali e não tem água, eles vão morrer. Parece que Deus cometeu um equívoco, mas não errou. Diga para a pessoa que está assim do seu lado: calma, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Esse texto é cheio de lições, queridos, e essa é a primeira lição. Deus manda eles para Refidim, lugar de refrigério, e ali não tem água para beber. E sabe que isso nos ensina? Que nem sempre a ausência de algo ou de alguém quer dizer que o Senhor nos abandonou. Nem sempre a ausência de alguma coisa, nem sempre a ausência de algo, nem sempre a ausência de alguém significa que Deus virou as costas para nós. Na verdade, tudo é um processo. Mas sabe qual é o problema? Nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos milagre, mas nós não queremos processo. E tem coisas, irmão, que Deus não vai fazer milagre. Tem coisas que você tem que passar pelo processo. A lagarta, para se tornar borboleta, ela precisa de um milagre? Ela precisa de um processo. Então, não fuja dos processos. A ausência de algo, a ausência de alguém, não significa que Deus te abandonou. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus não está demorando, Ele só está caprichando. Acalma teu coração. Amém. Eu aplaudiria também. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A graça de Deus nunca vai te levar, querido, aonde a sua mão não possa alcançá-lo. Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que está fazendo. Aquieta o teu coração. As coisas podem até parecer que saíram do lugar, que o castelo ruiu, que foi tudo por água abaixo. Mas nunca se esqueça, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Pai. Lucas capítulo 15, versículo 11, narra a história do filho pródigo. Aquele pai era um bom pai, sim ou não? Sim. Mas mesmo assim, o seu filho chega e lhe pede a herança. Em outras palavras, ele mata seu pai em vida, porque a herança só recebia quem morreu o pai, o filho recebe. Esse filho estava matando seu pai em vida. E
vamos fazer um parênteses aqui? Está assim de filhos matando seus pais em vida. Cala a tua boca. Você não manda nada. Eu tenho vergonha de você. Eu não pedi para nascer. Não se esqueça que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Não se esqueça que honrar pai e mãe prolonga os seus dias na terra. Por isso que tem tantos jovens perdendo a vida, porque estão desonrando seus pais e suas mães, estão envergonhando seus pais e suas mães. Talvez você pai, talvez você mãe que está aqui nessa noite, está perguntando: aonde eu errei, Senhor? O que eu fiz de errado? Eu oro por eles, eu o abençoo, eu faço a comidinha deles, eu lavo, eu passo a roupa deles, eu até pego a toalha molhada que deixa na cama, e mesmo assim, Senhor, por que tanta rebeldia? Por que tanto sofrimento? Por que sair sem falar onde está? Por que chegar no horário fora do combinado? Por quê? Deus está dizendo para você, pai e mãe, você não errou. Eles é que ainda não entenderam o processo. Eles ainda não entenderam que há uma promessa para aqueles que obedecem. Fique em paz no teu coração. O Senhor está visitando seus filhos e suas filhas. Aquele filho pródigo, ele decide então voltar. E quando ele volta, depois de ter perdido tudo, depois de ter gastado tudo, ele volta com uma decisão. Ele diz: eu vou pedir para o meu pai para ser um empregado. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Até os jornaleiros do meu pai estão recebendo melhor do que eu, estão comendo melhor do que eu. A Bíblia diz que esse jovem, ele estava disputando comida com porcos. E ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado filho. E ele volta. O filho pródigo volta. O filho esbanjador. Talvez você não saiba, mas o significado da palavra pródigo é esbanjador. Não é aquele que se arrepende, porque muitas vezes nós falamos para as pessoas: ah lá, o filho pródigo voltou para casa. Não, se a intenção era elogiar, você não elogiou não. É melhor você falar o filho arrependido, ou só o filho, porque pródigo é aquele que esbanja, aquele que gasta sem necessidade. Aquele filho pródigo, ele volta, e quando ele está chegando, a Bíblia diz que de longe, o pai vai correndo ao seu encontro. O pai salta ali no pescoço, abraça, beija e pede: traga um anel, coloquem no seu dedo, traga uma sandália para pôr nos seus pés, matem um novilho, vamos comemorar, porque esse filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas agora foi encontrado, foi achado. Sabe o que isso significa? Ele tinha dito que não era mais filho, e ele poderia até não ser mais filho, mas o pai continua sendo pai. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Nada fugiu do controle. Talvez você fale assim: mas é difícil, pastor Marco. O processo é difícil, e eu sei que é. As pressões, as cobranças, eu sei que é. Nesse texto está dizendo isso. Êxodo 17:4 está dizendo que o povo queria apedrejar Moisés. Eu posso ser sincero aqui com vocês? Eu não queria ser Moisés nem por um minuto, Rafa. Eu tenho um filho, Telzinho, 4 anos. E eu vejo lá em casa, ele fica assim, com a minha esposa: mãe, 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 ô mãe, ô mãe, 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 que é isso? Mãe, onde está aquilo? Mãe, que é isso? Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Aí tem hora que ela fala: Tel, deixa eu descansar um pouco, vai para o seu pai. Aí ele vem para mim: pai, 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 por que isso? Por que aquilo? Pai, pai, pai.
Agora você imagina Moisés. Segundo os pesquisadores, no mínimo, Moisés estava com 2 milhões de pessoas. Números, capítulo 1, versículo 46, diz que ele sai do deserto com 600 mil homens. Mas quando a Bíblia fala de 600 mil homens aqui no Antigo Testamento, ela está falando de homens em idade militar. Homens, sexo masculino, dos 18 aos 30 anos. Ela não está falando de velhos, não está falando de criança, não está falando de mulheres. Então a estimativa é de, no mínimo, 2 milhões de pessoas. Então você imagina 2 milhões de pessoas. Moisés, ó, a vovô está passando mal aqui. Moisés, olha a irmã grávida ali, Moisés, olha a criança com febre. Moisés. Você imagina. E Moisés, irmão, ele fica desesperado. Ele diz: Deus, eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Porque é assim. É dura a realidade, mas é fato. Quando um líder deixa de fazer nossas vontades, ele não presta mais. Quando a igreja, ela não anseia, mas ela não realiza seus anseios, as suas expectativas, então ela não presta. É bom quando eu posso tudo. Todo mundo é discípulo, até ser confrontado. Ah, mas eu gostava mais quando a igreja era pequenininha. Eu gostava mais quando tinha 10 pessoas, que eu sabia o nome de todo mundo. Gente, para com esse pensamento. Em momento algum na Bíblia, Deus incentiva a igreja a ser estéril. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Atos capítulo 1, versículo 8 diz o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até Samaria e até os confins da terra. Então Deus não está dizendo para você, 4, 5, 6. Desculpe, mas pequena não é a igreja, pequeno tem sido seu pensamento. Deus continua sendo o mesmo. A igreja continua sendo a mesma. Posso ouvir um amém? Vocês estão muito quietos, gente, estou assustado. Eu não queria ser Moisés nem por um minuto. Os homens estão quase apedrejando ele fica desesperado. Ele diz: Deus, eles vão me matar. Lembra que eu falei que esse texto é cheio de lições? E agora Deus vai dar uma aula para Moisés. Deus chama Moisés, está sentado lá no fundão. Lembra quando você estudava? Quem sentava lá no fundo geralmente é quem queria bagunçar. Quem queria prestar atenção estava na frente. Aí Deus fala assim: Moisés, você está sentando muito no fundo. Vem aqui, eu preciso falar com você aqui, ó. E traz ele na primeira carteira. E agora Deus vai começar a dar uma aula para Moisés. Deus vai começar a falar para ele: olha, eu vou te ensinar o que você vai ter que fazer quando nada estiver dando certo, quando os planos ruírem, quando as pessoas estiverem te pressionando, quando tudo estiver dando errado, quando você receber uma ordem minha e de repente parece que tudo saiu dos planos, saiu dos trilhos, eu vou te dar uma aula do que você deve fazer. E aí, Êxodo, capítulo 17, versículo 5, pode deixar projetado aqui, nem precisa tirar. Êxodo, capítulo 17, no versículo 5, ele vai dar algumas lições. A primeira instrução que ele diz: então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo. Repita isso comigo: passa diante do povo. Sabe o que é passar diante do povo? É você sair do meio da murmuração, é você sair do meio da contenda, é você sair do meio da fofoca, é você sair do meio da reclamação, é você sair do meio da rebelião. Ele diz: Moisés, você está sofrendo à toa,
você está dando voz, você está dando ouvido para tudo que estão falando. Moisés, passa diante do povo. Sai do meio disso, Moisés. Deus está instruindo pessoas aqui nessa noite. Cuidado com o que você está ouvindo. Satanás não precisou colocar uma arma na cabeça de Eva para que ela pecasse com Deus. Ele só precisou falar o que ela queria ouvir. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Eva gostou daquilo. Começou a ter um encontro ali com a serpente todo dia de manhã. E não tinha ameaça, não. Era só elogio. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os tapinhas na costa. Cuidado com aqueles que dizem que tudo que você está fazendo está certo. Se essa pessoa que está do teu lado é teu amigo e não te corrigiu até hoje, cuidado, ele não é teu amigo. Se ele viu você fazendo coisa errada e não te falou nada, ele não é teu amigo, não. Desculpa te dar essa informação assim. Passa diante do povo. Cuidado. Você está travando batalhas que nem suas são. Você está se indignando por coisas que nem aconteceram com você, só de ouvir os outros falarem. Você está tendo uma visão, enxergando a igreja, as pessoas, o seu pastor, os seus líderes, o seu ministério, de uma forma que você não enxergava, por causa da experiência de outra pessoa. E talvez outra pessoa que não tem vida com Deus, de outra pessoa que não é fiel, de outra pessoa que não é fiel a Deus e nem ao ministério. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Passa adiante do povo. Essa é a primeira instrução de Deus para Moisés. A segunda, ele diz assim: toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Ancião aponta para a autoridade, para a sabedoria. Sabe o que Deus está nos falando nessa noite? Cuidado para quem você tem desabafado. Cuidado com quem você tem contado a sua vida. Tem pessoas que não podem, 5 minutos conversando com outra, conta a vida inteira dela. A pessoa sabe tudo. Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que está dando certo, tudo que está dando errado, quanto que você ganha, quanto que ficou o conserto do seu carro. Estou dando uma dica para o Zé. A pessoa, não, cuidado com quem você desabafa. Cuidado com quem você abre o teu coração. Posso jogar outra bomba aqui em você? Tem pessoas que não estão preocupadas com você, só querem saber da sua vida. Quer ter a prova disso? Pega na página do Facebook quando coloca lá que alguém morreu. Vai nos comentários. Ninguém está preocupado, mas se a pessoa que postou está doendo, se está, se doeu, se for um parente, se ela está em luto, se é o que representava para ela. Não, a primeira pergunta é: do que morreu? Morreu do quê? Aí às vezes está lá, senhor Benedito, 85 anos, deixa viúva e deixa filhos. Aí a pessoa tão curiosa coloca assim: nossa, tão novo, morreu do quê? Só para saber. Não está preocupado com você. É só curioso. Então cuidado para quem você tem aberto teu coração. Chame os anciãos. Chame seus líderes, seus pastores. Chama pessoas em quem você pode confiar. Cuidado, mulheres, minhas irmãs. Cuidado quem você tem colocado dentro da tua casa. E jamais, nunca, fique abrindo a porta do teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Cuidado de ficar colocando pessoas dentro do teu quarto. Ai, aqui é nosso ninho de amor. Cuidado. Ah, você não conhece meu marido. Lava, passa, cozinha, me dá cartão de crédito. Mensagem todo dia, coraçãozinho. Cuidado, você vai perder. Cuidado de quem você tem colocado dentro da tua casa. Cuidado de quem você tem colocado dentro do teu quarto. Eu vi isso de perto. Uma pessoa que levava pessoas estranhas para a casa dela. E um desses que foi lá, num determinado momento, pediu para todo mundo se retirar e disse: irmã, Deus pediu para eu fazer algo pessoal entre eu e você.
Tem óleo ungido? Tem. Deus pediu para eu ungir teu umbigo. Ah, meu. Primeiro que não entra na minha casa, mas você vem com esse papo, me levando um tapa na boca, irmão. A minha mulher, a mulher mais bonita da igreja, irmão. Tá louco, irmão, conversa fiada. Cuidado, irmão. Chame os anciãos. Terceiro, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo aqui para Moisés? Lamentações 3:21, traga à memória aquilo que te dá esperança. Por que ele fala, pegue a vara? Porque lembra dos milagres que você fez, lembra que você tocou o rio, e as águas ficaram cheias de sangue, lembra que quando vocês estavam fugindo, o exército faraó estava vindo atrás, e você tocou e as águas se abriram. Deus estava falando, pegue a vara, lembre-se das experiências que um dia eu fiz com você, porque aquilo que um dia eu fiz, eu posso fazer de novo. E Deus está falando novamente com pessoas aqui. Aquilo que um dia Deus fez na tua vida, Ele pode fazer de novo. Ele não esgotou, a fonte não secou. Mas traga à memória aquilo que te dá esperança. Pastor, eu estou pensando em desistir do meu casamento. Vai lá, pegue as fotos do dia do teu casamento. Comece a olhar para aquilo. Lembre-se do quanto vocês estavam felizes naquele dia, do quanto que o amor estava transcendendo, e se apegue nisso. Não se apegue no que seus olhos têm visto hoje, se apegue naquilo que a tua boca profetiza. Ezequiel, quando ele entra naquele vale de ossos secos, o Senhor diz, o que você está vendo? Ele diz, ossos sequíssimos. Ele diz, então abra a tua boca e profetiza. Porque o mais importante não é aquilo que você tem visto, mas aquilo que você tem profetizado. Então quando você olhar para os seus filhos, quando você olhar para a tua casa, olhar para o teu emprego, olhar para o teu casamento, por mais que a situação esteja terrível, por mais que o cenário seja triste, mas a tua boca vai profetizar, é bênção, é vitória, é de Deus, é profético, é grande, é vitorioso, em nome de Jesus. Pegue a vara. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E o 4. E vai. Versículo 6. Vai para onde? É o tema da mensagem de hoje. Vai para a rocha. Olha para a pessoa que está do lado de quem é isso. Vai para a rocha. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Para nós encerrarmos, quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. Vai para a rocha. Essa é uma profecia messiânica que se cumpre lá em Jesus Cristo. Quem é a rocha? E a rocha foi ferida, sim ou não? E dela fluíram águas, rios de água viva. E o Senhor está dizendo para Moisés: vai para a rocha, e lá eu estarei diante de ti. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite, que já não sabem mais o que fazer com a sua vida. A questão não é se você não sabe o que fazer, mas a questão é, para onde eu irei? Vai para a rocha, porque Ele estará ali, diante de você. Não é sobre extinguir a dor, extinguir sofrimento, extinguir lutas, não, mas é saber em quem eu tenho crido. Salmos 35, capítulo 30, versículo 5, diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mesmo salmista que diz, pastora Cleci, que o choro pode durar uma noite,
Ele também diz no Salmo 4:8: em paz eu deito e logo me adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Sabe o que esse texto quer dizer para mim e para você? Que o choro pode durar uma noite, mas é o choro. Você não vai chorar uma noite, você vai deitar e vai dormir, porque você sabe em quem você tem crido. E quando você acordar no outro dia, não é o choro que vai estar na porta, é a alegria que vai estar. Você perdeu a oportunidade de glorificar, hein? Pense nisso. O mesmo homem que disse: o choro pode durar uma noite, ele disse: em paz eu deito e durmo, porque eu sei em quem tenho crido. Pode ministrar, irmão, manda bala. O mesmo salmista, irmão, que disse assim, que um abismo puxa outro abismo, também disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu quero orar por você nessa noite. Se coloque de pé no teu lugar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela profeticamente: quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir. Vai para a rocha. Aleluia, glória a Deus. Eles vão ministrar um louvor, e durante esse louvor eu quero orar por você. Quero pedir a ajuda dos pastores, dos intercessores. Vamos orar pelas pessoas. É noite de reconciliação.